do Senhor Jesus, amém? Fala, meu Deus, vocês estão tão fracos, gente, pelo amor de Deus. Vamos de novo, certo? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, gente, é para Jesus. Glória a Deus! Não é para o homem, não é para a mulher, não é para o ser humano, é para um Deus vivo, amém? Eu creio que vocês estão com força. Porque teve coisa mais para ir trabalhar do que da festividade passada. E no domingo eu estava aqui viva, vivíssima. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, né? Por esse domingo. Queria agradecer a Deus por cada mãe que faz parte da Igreja Evangélica Jesus é Vida. Amém? Quero dizer para todas as mães, feliz Dia das Mães, certo? Feliz nosso dia, né? Ser mãe é algo divino. Foi Deus que lhe concedeu essa dádiva de ser mãe. Ser mãe é algo que não tem palavras. Na gratidão a Deus por você passar 9 meses com uma criança dentro do seu ventre, né? E ali você já sentir a maternidade. Através da primeira vez que você fica sabendo que você tem um ser dentro de você. E você carregar esse ser tão lindo que você pede a todos os dias a Deus para que essa criança venha com saúde, para que essa criança venha com muita sabedoria de Deus. Então, assim, é algo maravilhoso. Então, eu queria agradecer ao nosso Deus pela vida de todas as mães da Igreja Evangélica Jesus é Vida, pela vida de todas as mães do mundo todo, quem está na live, quem vai também escutar essa mensagem pelo YouTube. Eu quero lhe dizer feliz Dia das Mães. Ser mãe é ser guerreira. Ser mãe é ser vitoriosa. Ser mãe é ter fé. Ser mãe é algo sobrenatural. Ser mãe é ter o instinto de uma intuição de se vai acontecer algo de bom para o seu filho ou não. Ser mãe, Deus já lhe deu esse dom de você saber o que é bom para o seu filho e o que não é bom para os seus filhos, amém? Então, feliz Dia das Mães. Muitas pessoas dizem que todo dia é o Dia das Mães. Não, todo dia é o dia que você deve cativar e amar enquanto a sua mãe está com vida aqui na terra. É o dia de você cativar, ligar para sua mãe. Mora longe? Liga para a mãe. Procura saber como está a sua mãe. Ah, mora perto? Vai na sua mãe, dá um abraço, diz que ama ela, que ela é a mulher mais linda do mundo. Isso é todo dia nós devemos fazer. Nós que somos filhos, devemos fazer com as nossas mães. Amém? Então, mas o dia mundial, no mundo todo, se coloca de pé, que eu sei que vocês não estão cansados não. Pode se colocar de pé, todas duas. Eu tenho certeza que vocês são jovens, aí jovem tem força, viu? Tem ânimo. Vocês não são mulher que cuida aqui de casa como eu cuido não, jamais. Se vocês cuidassem, vocês não estavam nem aqui, nem aguentavam nem chegar aqui andando. Se vocês fizessem pelo menos o terço do que eu faço, no dia. Então, eu quero dizer que ser mãe é algo maravilhoso. Maravilhoso. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo todo. Eu quero desejar um cheiro bem grande, que eu sei que a minha mãe vai ver essa mensagem, porque ela é uma das pessoas que me segue, que escuta essas mensagens. Mãe, eu te amo. E a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu, mãe, foi a senhora um dia interceder pela minha vida, orar pela minha vida, ser um canal de bênção na minha vida. E até hoje, obrigada pelas orações. Em nome de Jesus. Amém? Bata a palma para Jesus por todas as mães. Tá fraquíssimo. Tenho certeza que você ontem comeu muito aqui no aniversário. E tenho certeza que você também comeu muito hoje na sua casa. Que eu queria ter botado uma câmera para saber quantos pratos comeram aqui cada um. Comeram muito, porque comida, meu amigo, teve muita. Só não comeu quem não quis. Mas comida aqui teve muita comida. Eu nunca vi um aniversário tão maravilhoso, tão lindo, tão organizado, cheio de comida. Meu amigo, eu nunca comi tanto salgado na minha vida que nem eu comi ontem.
As meninas que organizaram esse evento, junto com a diaconisa Ângela, estão de parabéns. A festa foi linda. Cheguei até falando pro meu esposo, eu ainda não tinha ido pro aniversário para me comer tanto salgado. Saí daqui com a minha barriga enorme de grande. Então, dê um glória para Deus aí. Glória a Deus. E bata a palma para Jesus pelas mãos, em nome de Jesus. Eu sei que você tem força. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A palavra está no livro de Provérbios. O capítulo é o 31. E o versículo nós vamos ler do 25, aleluia, ao 30. Amém? Amém. Quiser botar o fundo musical, pode botar. Glória a Deus. Todos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Podem sentar dando glória a Deus por esta palavra. Queria agradecer a Deus por esta palavra tão maravilhosa. Nesse livro de Provérbios, podem sentar em nome de Jesus. Queria agradecer a Deus porque esse livro de Provérbios é o livro que Salomão escreveu, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E é um livro que são 31 capítulos. É o livro da sabedoria. Então, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele faz Salomão, direcionado pelo Espírito Santo, escrever este livro. 31 capítulos, porque nós temos meses que tem 31 capítulos. Eu quero que você olhe para cá, gente. A mensagem de hoje vai ser importante para o Dia das Mães. Quem estiver tirando teu foco, não deixa tirar teu foco. Para que você saia daqui hoje com a mensagem. O culto é todo importante, do começo ao final. Uma das partes mais importantes do culto, de todo o culto, até chegar a palavra, é a adoração. Quando nós chegamos no culto depois da adoração, nós já perdemos uma das primeiras partes mais importantes, porque é a adoração a Deus. É através do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso derramar a Deus, que Ele vai abrir a porta para eu entender a palavra dele, para poder eu ter discernimento da palavra dele. Por isso que tem alguns que a mensagem entra no ouvido e sai no outro ouvido. Por quê? Porque não adoraram a Deus como deve Deus ser adorado. Chegaram no culto depois da adoração, ou então chegaram no culto e se sentaram na cadeira, mas não adoraram a Deus. E Deus, neste momento do culto, Ele está sondando o meu e o teu entrar na igreja. Ele está sondando cada momento, desde a hora que você se deslocou da sua casa e veio cultuar a Ele na igreja. A adoração minha tem que ser verdadeira. A minha adoração não tem que ser só eu me sentar numa cadeira. Mesmo que eu esteja sentada em uma cadeira, mas eu tenho que estar adorando, me derramando, abrindo meu coração, me derramando na presença, me ligando nos louvores que Deus colocou no coração da levita ou do levita da noite.
através deste louvor. É aonde nós vamos nos derramar. Mas às vezes nós chegamos tão seco na igreja, que muitas das vezes o louvor é um louvor que abre as comportas do céu e derrama muitas coisas maravilhosas, mas nós não nos derramamos porque estamos com o coração duro. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus. E ai daquele que disser que o que está sendo falado aqui é do homem, porque vai pagar um preço. Quem está falando é o Espírito Santo. Os louvores não foi porque foi a diaconisa Rose que trouxe os louvores. É porque os louvores que ela louvou hoje aqui, eu me liguei na letra desses louvores. E são os louvores que você fica impactado. Falou até do sangue de Jesus. Falou que Jesus morreu e ressuscitou por amor a mim e a você. Como é que eu posso não adorar a Deus da forma que Deus deve ser adorado? Como é que pode eu não derramar as minhas lágrimas? Eu me derramei quando ela começou a louvar esse louvor. Eu me derramei de choro e de lágrimas, porque eu imaginei o meu Jesus morrendo por amor a mim e você. Por tantas coisas que o meu Jesus passou, para que hoje eu e você, seus filhos, nós estivéssemos aqui. Amém? Vou começar a pregar agora. O tema desta noite, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que, aleluia, não é fácil ser pregador. Venha pregar, mas venha viver. Não adianta de nada, e não diga aqui os seus erros não, viu? Faça pra gente ver. Não chegar aqui no altar e dizer seus erros, que ninguém está aqui para querer escutar os teus erros. Mas nós estamos aqui para escutar a palavra de Deus. Mas nós temos que viver. Um pregador tem que viver. Então, ó, chega pro bispo e diz: eu não quero mais ser pregador, porque eu não consigo viver. Porque o pregador ele tem que viver antes e depois. Glória a Deus. Porque o teu testemunho vai ficar horrível aos olhos da igreja. A igreja não vai dar credibilidade no dia que tu for pregar. Porque ele não vê tu vivendo. O tema de hoje, aleluia. O tema é 5 mulheres na Bíblia que marcou a sua história. Vou repetir o tema. 5 mulheres na Bíblia que marcou sua história. Amém? Eu li no texto de Provérbios capítulo 31, do verso 25 ao 30. E a introdução é o seguinte: é interessante observar que a Bíblia Sagrada existe muitas mães que deram bons exemplos em sua época. Também teve aquelas que deram mau exemplos e não trouxe uma boa influência em seu tempo. Mas nesta noite eu quero me deter apenas em 5 mães que marcou toda a sua época e me chamou a atenção. Amém? A primeira mãe que me chamou a atenção, e creio que vai chamar também a sua atenção, foi Sara. Aleluia. Lá em Gênesis 11, versículo 30, aprendemos: ora, Sarai não tinha filhos, porque não podia conceber. Isso teria entristecido Sara e Abraão. Nós vamos falar aqui de um exemplo de mãe, de Sarai. Começou como Sarai, mas depois Deus mudou o seu nome e colocou Sara. Essa mulher, ela tinha a madre cerrada.
Deus tinha cerrado a madre, aleluia, de Sara. Então o primeiro tópico é Sara, a mãe que esperou. Aleluia. Então Abraão, Sara e Abraão, em Gênesis 15, quando a palavra do Senhor veio a Abraão, ele respondeu: o que você me dará, Senhor, já que não me deu um herdeiro? Deus diz a ele para olhar para as estrelas do céu, pois esse seria o número de sua descendência. Então Deus chegou para Abraão, na época, antes de Abraão, era Abrão. Ele chegou para Abraão e disse: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dizer. Deus não chegou para Abraão dizendo que era para ele sair da terra, do meio da parentela e ir para o lugar X. Não. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que depois eu vou te dizer aonde é. Então Sara, quando antes que era Abrão, o nome dela era Sarai, ela foi seguir seu esposo. E ao seguir, toda mulher que é casada com homem, ela quer dar filho a este homem. Só que a madre dela era cerrada. Aí você já imaginou essa mulher com a madre cerrada e passar por tudo aquilo, esperando uma promessa a qual demorou chegar na sua vida? Então ela foi uma mãe tão maravilhosa que ela até recebeu o nome de mãe de multidões. Quando Deus falou para Abraão: olhe para as estrelas do céu, você conta quantas tem? E ele disse: nenhum de nós vai contar a quantidade de estrelas que tem no céu. Pois ele disse: pois assim eu te darei. Então nós somos aquilo que Deus prometeu para Abraão. Nós somos essa descendência de Abraão. Nós somos o povo que Abraão, que Deus prometeu que ele ia ser pai de multidões. Então, através desse pai de multidões, a palavra dele, essa promessa que veio para Abraão, ela ainda está valendo até hoje nas nossas vidas. Porque através desse povo, a descendência veio crescendo, o povo veio se multiplicando, veio se triplicando. Então o povo de Deus veio cada vez mais nascendo pessoas. Então, gente, Sara, ela foi uma mulher que ficou aguardando a promessa. Uma excelente mãe. Então, isso teria entristecido Sara e Abraão em Gênesis 15, quando a palavra do Senhor veio a Abraão, e ele respondeu: o que você me dará, Senhor, já que não me deu um herdeiro? Deus disse a ele para olhar para as estrelas do céu, pois esse seria o número de sua descendência. Abraão e Sara esperaram 15 anos antes que Deus renovasse a sua promessa dele, e mais 10 anos antes que a promessa fosse cumprida, e Sara desse à luz um filho, Isaque. Às vezes a gente quer que uma promessa se cumpra logo, mas Sara esperou muito por essa promessa. Ela esperou tanto por essa promessa que ela passou a desacreditar. Ela achou que aquilo ali não poderia mais nem acontecer, porque ela já estava chegando numa idade avançada, e uma idade que não poderia ter nem mais filhos. Mas quando Deus promete algo para mim e para você, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Quando Deus promete algo para uma mãe, Ele é Deus, Ele vai fazer. E foi assim que Deus fez na vida de Sara. Sara provavelmente
não ganharia um prêmio por esperar. E até riu da ideia de que Deus poderia fazer o que prometeu. Mas felizmente a promessa de Deus não dependia do nível de fé de Sara. Não importava se Sara estava com um nível bom de fé ou se Sara não estava. Deus tinha prometido, e quando Ele promete, Ele cumpre. Pois assim é na minha vida e na sua. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, quando Ele cumpre algo, pode ter certeza, pode passar 10, pode passar 15, pode passar 20 anos, mas espera com paciência, porque a promessa vai se cumprir. E em Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Então nós precisamos ter paciência para esperar as promessas que Deus fez em nossas vidas. Como Deus não dependia do nível de fé de Sara, Deus cumpriu sua promessa, de acordo com o plano. E Sara disse em Gênesis 21: Deus me fez rir, e todos que ouvirem isso vão rir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? No entanto, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aleluia. Quando falaram que ela ia ter filho, que era um anjo do Senhor que estava falando com Abraão, ela por trás, que aquele anjo era Jesus. Quando ela falou que ela riu, ela pensou que aquele anjo não tinha percebido que ela tinha dado um ar de sorriso, de ironia, que jamais ela poderia ter um filho. Só que ela também não sabia que aquele anjo tinha um poder de onipotente, onisciente, onipresente. Que ele podia ver e sentir como é que ela estava escutando aquela palavra que ele estava falando, que Sara ia ter filho. Mesmo porque Sara, ela precisou, uma das suas amas, ela precisou, com o nome de Agar, ela precisou pedir para ela ficar grávida de seu marido. Porque antes de se cumprir a promessa, antes dela ficar grávida de Isaac, ela teve que chegar para o seu esposo e dizer: eu vou ter que te dar minha ama para você coabitar com ela e ela ter um filho, porque eu creio que eu mesmo de mim não vou ter esse filho. E aí ela deu Agar para Abraão coabitar, e foi aonde teve o filho. Mas ela errou. E é uma das coisas que às vezes a gente se apressa. Principalmente nós mulheres, às vezes temos uma pressa muito grande, queremos que as coisas aconteçam logo. Mas eu quero te dizer que nós não podemos, quando Deus fala algo para nós, saiba que Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. Quando o bispo estava aqui falando, eu faço me rir. Agora eu vou dizer assim: eu faço me rir quando eu vejo algum crente dizer que tem que ser pobre, que tem que andar de bicicleta, ou tem que andar a pé, ou tem que andar de roupa rasgada. Esse pobre não sabe nem da leitura da palavra, ele nem lê Bíblia, porque na Bíblia vai dizer que o melhor desta terra é para nós. Glória. E ele disse o melhor desta terra. Ele não disse o melhor do céu. Ele disse o melhor da terra. Então basta nós acreditar, confiar e ir avante. E saber que aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela riu de alegria com o que o Senhor havia feito.
Isaac continuaria o legado de seu pai Abraão. Então Sara ficou grávida. Sara deu à luz a um filho com o nome de Isaac. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher foi uma excelente mãe para Isaac. Foi uma mulher que passou por muitas pelejas. Foi uma mãe que teve que sair do meio da sua parentela, teve que seguir o seu esposo, porque ela era uma mulher sábia, uma mulher que edificava a sua casa, uma mulher que tinha que ir conforme o chamado do seu esposo. Então ela ali nunca se recuou. Sara nunca se recuou para dizer assim: eu não vou não, Abraão, contigo não. Vou nada, ou então eu vou aqui orar, uma oração ao contrário. Sara nunca fez isso. Sara sempre foi para todos os lugares que Deus designou para o seu esposo Abraão, ela foi. Por isso que mesmo ela sem a sua regra, já tinha se passado as regras, teve o seu filho na velhice, e Deus não deixou de dar essa promessa que tinha prometido, porque ela foi uma mulher exemplar, uma mãe exemplar, uma mãe que criou o seu filho com muito amor. E nessa noite eu quero chamar a atenção, a sua atenção e a minha atenção, a atenção de todas as mães. Seja uma mãe exemplar, seja uma mãe para deixar um legado, como essa mãe Sara deixou esse legado, deixou a história dela na Bíblia. Uma das melhores mães que teve na Bíblia se chamou Sara, mãe de multidões. Bata a palma para Jesus pela Sara que deixou esse legado tão lindo. Agora nós vamos para o segundo tópico. Nós vamos aqui para Agar, a mãe que suportou. Então Agar foi uma mãe que suportou. Agar era uma escrava egípcia e serva de Sara, esposa de Abraão. Ela não podia dar sua opinião sobre nada, inclusive sobre se tornar a esposa de Abraão. Embora seu status tivesse mudado, ela ainda estava em um nível inferior em relação a Sara. Sara era a esposa, Agar era a sua serva. Então ela não tinha privilégio nenhum, mesmo que ela tenha ficado grávida, mas ela sabia que ela não tinha privilégio. Engraçado hoje, né? Muitas das pessoas querem ter um privilégio. Muitas das mães: eu estou grávida, eu quero ter um privilégio. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: Agar não teve privilégio nenhum. Ela era uma serva, e ela se colocou no lugar de serva. Engravidou. Deve ser terrível, porque naquele tempo o homem podia ficar com uma, duas mulheres. Graças a Deus que hoje não pode mais, porque eu mesma, nessa geração de hoje, eu acho que eu não suportaria o meu marido ter uma outra mulher, e eu ter que dividir o meu marido, saber que o meu marido saiu do meu quarto para ir para outra tenda, para poder coabitar. Então é bem estreito. Mas ela suportou. E estava em um nível inferior em relação a Sara. Assim que Agar engravidou do filho de Abraão, surgiu um descendentimento entre ela e Sara. Elas se desentenderam. Por quê? Porque ela se achou no direito, Agar, que porque ela era serva, agora estava grávida de Abraão. Então ela se achou no direito de dizer: agora eu é que sou a esposa, eu é que posso. Ei, querido, a promessa não veio para Agar, a promessa veio para Abraão e Sara. Tinha que se cumprir em Sara. Só que Sara se adiantou. Mas isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes nós, mulheres, podemos querer nos antecipar. Queremos botar, vamos dizer assim, eu não sei nem falar como as palavras certas aqui no momento. Posso até eu trazer um linguajar que vocês não vão entender, mas eu vou tentar trazer. Às vezes quer botar
a mão no boi, sei lá como é, quer botar a carruagem na frente do boi. E nós temos que ir, pronto, essa carruagem na frente do boi. E nós mulheres temos que entender que nós temos que se colocar no lugar de mulheres. Então aqui, ela, H, já queria se achar tal. Vou falar com as minhas palavras para vocês entenderem melhor. Queria se achar melhor. Ai, agora eu estou grávida de Abraão. Que se dane a Sara. Não queria mais nem ser submissa à patroa dela. Ei, querido. E querida. Ei, mãe. Nessa terra nós temos que ser submissa. Aleluia. Em qualquer lugar que nós for, nós temos que ser submissos. Vou te dizer um exemplo. Tu é casada, dona do teu lar, tu tem que ser submissa ao teu esposo. Aleluia. Tu trabalha de carteira assinada em uma empresa, tu tem que ser submissa ao teu líder. Glória a Deus. Ai, ele quer me humilhar. Não, meu querido, você trabalha numa empresa. Você é que tem que ser submisso. E para de querer ser melhor do que o teu patrão. Porque melhor tu não vai ser. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que respeitar o meu líder. Aleluia. Estou pregando o que eu vivi. Aleluia. Entrei numa empresa a qual eu era evangélica e a outra moça era também. As duas evangélicas. Mas uma delas, ela, a outra, começou a falar mal da líder para mim. Eu disse, que crente é essa? Será que essa crente passou a página de submissão, de liderança? Aleluia. Será que ela acha que é para ser submissa só na igreja que ela congrega? Não, querido. Se eu trabalho, eu tenho que ser serva. Glória a Deus. Porque eu tenho que servir aquele lugar que eu trabalho. Então eu tenho que baixar as orelhas. Aleluia. Se eu estou falando aqui é porque alguém deve estar trabalhando em algum canto e dizer, eu quero você submissa a essa mulher. Pois tu tem que ser crente. Aleluia. Com certeza, se eu estou falando aqui, é o Espírito Santo que está se revelando. Aleluia. Aí hoje ninguém quer mais ser submisso. Aí eu disse para ele, eu disse, meu Deus, como é que essa menina é crente e não é submissa à líder dela? Pois eu saí de lá, a porta fechou para mim. Porque quem fechou foi Jesus. Mas eu amei a minha líder, respeitei a minha líder, honrei a minha líder e não aceitei ninguém falar mal da minha líder. Glória a Deus. Pode bater palma que é para Jesus. Aleluia. Por isso que muita gente liga para mim e diz, a tua pregação é forte. É, meu filho, sabe por que é forte? Porque eu estou pregando o que eu vivo. Por isso que ela é forte. Aleluia. E aí, foi assim. A H se achou no direito que estava grávida. Já não queria ser mais submissa a Sara. Já não queria mais respeitar e honrar Sara. Aleluia. Então, depois de receber maus tratos de Sara, H fugiu para a sua terra natal. Mas ela encontrou o anjo do Senhor que ele disse para voltar. Ela ia embora, levando o menino. Deus mandou um anjo lá e disse, volta, H! E assim é dentro da igreja. Pessoas que saem da igreja com raiva dos líderes, porque não respeita nem quer respeitar. Aí sai da igreja, eu vou sair porque aquela bispa é chata. Pode ir, minha filha, para onde você for. A sua chatice vai acompanhar para onde você for. Viu? Esse negócio ruim que você tem de achar que a sua bispa que é ruim, para onde você for, você leva. Sabe por quê? Porque a ruim é você, crua. Glória a Deus. E ali, ele também, aleluia, o anjo mandou ela voltar, volta.
Ele também prometeu a ela números descendentes por meio de seu filho. Ele disse: volta, volta, Agar, porque eu quero abençoar o teu filho. Aleluia, Jesus. O que eu vou dar para o outro, eu também vou dar para esse. Mas eu só vou dar essa bênção, falando com as minhas palavras, se tu voltar de onde tu veio. Porque se tu não voltar, tu vai entrar em maldição. Falando com as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde, Agar e seu filho, louvado seja o nome do Senhor, descendentes por meio de seu filho, a quem ela chamaria de Ismael. Esse era o nome do filho de Agar com Abraão, Ismael. Mais tarde, Agar e seu filho Ismael foram mandados para o deserto, onde ela achou que ambos morreriam. Mas Deus é fiel e mostrou-lhe um poço. Deus foi com essa criança. Na caminhada dele com ela, ele mandou tudo, não faltou nada no deserto. Até um poço de água. Deus fez esse poço lá ter água, jorrar água, para que o menino não faltasse água para ele beber. Então Agar passou por muitas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela suportou, mas ela suportou para que o seu filho tivesse como é que eu posso dizer? Ela suportou tudo isso para que o filho dela recebesse tudo que Deus prometeu para ele. Então nós, mãe, precisamos suportar muitas coisas. Lá vai mais uma. Mães que ficam com raiva na igreja porque algum ou dirigente, ou líder, ou obreiro, o filho vem, quer pintar o 7 bordão 8 na igreja, quer botar as cadeiras de cabeça para baixo, quer que os filhos fiquem com os pés em cima da cadeira. Aí quando um líder ou um obreiro olha e diz que não pode, quer ficar com raiva. Você está pensando que você vai fazer da igreja como na sua casa? Vai não, querido. A casa de Deus é com ordem e decência. Se o seu pai e a sua mãe não lhe educou, aqui na igreja tem ordem e decência. Aleluia. E eu não aceito criança nenhuma ficar em cima da cadeira com os pés sujos. Sabe por quê? Essa cadeirinha é para você sentar, é para os visitantes sentar, e o seu filho com a cinela suja vai ficar em cima da cadeira e vai sujar a cadeira. Você gosta de sentar em cadeira suja, cheia de bactéria? Eu não gosto, não. Eu gosto de limpeza. Viu? Aleluia. E o líder dessa igreja também. Ele é que gosta mesmo. Aleluia. Então, precisamos suportar muitas coisas, igreja, para que as promessas se cumpram na nossa vida. Para poder Agar passar por tudo isso, ela suportou. Ela suportou humilhação. Ela suportou a Sara botar a cara feia para ela. Porque Sara não estava mais, depois que ela engravidou e que teve esse filho, Israel, Sara não estava mais aquela Sara do início. Então, ela comeu um bocado ruim, mas ela suportou. E quando o anjo falou para ela voltar, ela voltou. E através da sua obediência, Deus abençoou a vida do seu filho. Você quer que os seus filhos tenham bênção? Aleluia. Pois suporte. Suporte. Glória a Deus. Porque na nossa vida, se você não suportar algumas coisas na sua caminhada de fé, o mundo vai fazer você suportar. Porque o mundo sabe ensinar uma pessoa. Saia da igreja e vá lá para o mundo, volte para as coisas mudando, para você ver se o mundo não vai te ensinar. Para ver se você não vai lamber vômito de cachorro. Sai da casa do Senhor, da presença do Senhor, para ver se você não... É isso, é a Bíblia que diz. Que vai lamber o vômito de cachorro de novo. Todos que se afastam da casa do Senhor. Porque o mundo não tem nada. As coisas que o mundo oferece não tem nada de bom pra gente. Na casa do Senhor, sim.
A Bíblia já diz, e o salmista já dizia, na casa do Senhor há fartura de alegria, de bonança. Na casa do Senhor é onde tu vai receber, se encher e aprender. Através da palavra é onde você vai aprender. Aleluia, Jesus. Amém? Terceiro tópico, Rebeca, a mãe que acreditou. Rebeca era uma mulher de grande fé, obedecendo a Deus, quando o servo de Isaac lhe contou sobre o homem que queria se casar com ela. Lá em Gênesis 25 nos diz que quando Rebeca ficou grávida, ela podia sentir os bebês se debatendo dentro dela. Rebeca, para você ver, né? Quero chamar um pouco aqui a sua atenção, só para falar um pouco de Rebeca. Aleluia. O noivado mais lindo da Bíblia foi o de Rebeca. Rebeca foi um servo para trazer ela para Isaac. E no caminho, esse servo foi obedecendo ao que o seu patrão tinha dito, que trouxesse uma mulher para casar, uma menina, né, para casar com o seu filho Isaac. Então, aquele homem que foi pegar Rebeca, ele foi totalmente direcionado pelo Espírito Santo. É uma passagem para jovens, das mais lindas da Bíblia que eu acho. Para que a pessoa, quando for casar com alguém, for noivar com alguém, ela faça a prova de Deus. Ela pergunte para o Senhor se aquela pessoa que ela quer casar é de Deus. Ela ore. Porque quando foram buscar a Rebeca, aquele servo, ele foi muito guiado pelo Espírito Santo. E ele fez prova de Deus. E é assim que o ser humano tem que fazer, os jovens. Então Rebeca, que eu vou falar aqui, essa mãe, que foi uma das mães que marcou a história na Bíblia. Rebeca era uma mulher de grande fé, obedecendo a Deus, quando o servo de Isaac lhe contou sobre o homem que queria se casar com ela. Então em Gênesis 25 nos diz que quando Rebeca ficou grávida, ela podia sentir os bebês se debatendo dentro dela. Quando ela perguntou ao Senhor por que isso está acontecendo, ele respondeu: 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos de dentro de você serão separados. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Naquela época, o mais velho nunca teria servido o mais novo. E o primogênito herdava o melhor de tudo. Quando Isaac estava velho, ele disse a Esaú para caçar e preparar comida para que ele pudesse receber sua bênção. Mas Rebeca ouviu isso e disse a Jacó para trazer sua comida, para que ela pudesse prepará-la para Isaac primeiro. Jacó não tinha certeza sobre como enganar seu pai, mas Rebeca respondeu em Gênesis 27. Escute aí: meu filho, deixa a maldição cair sobre mim, mas faça o que eu lhe digo, vá buscá-lo para mim. Então, olha, eu quero chamar a sua atenção dessa mãe. Aleluia. Ela foi uma mãe boa, foi, mas ela também foi uma mãe péssima. Se você ler essa história aqui, ela foi uma das mães ruins, que eu quero chamar a sua atenção para que você não seja essa mãe aqui.
Ela quis enganar o seu esposo. E nós mulheres, nós mães, não queira enganar os nossos esposos. Essa mulher aqui, por ela fazer isso aqui, porque ela tinha a prioridade dela. Ela amava mais um filho do que o outro. E ela queria a bênção para aquele filho, mas não queria para o outro. O pai já amava mais o outro. É um defeito gravíssimo. Que você morando dentro de uma casa, criando 2 filhos, aí você, o pai, ama um, aí não ama o outro. A mãe ama um e não ama o outro. Foi assim que aconteceu nessa história. E essa mãe, por ela ter feito essa mentira aqui, por ela ter feito essa enganação aqui, ela pagou um alto preço. Seu filho saiu de dentro de casa. E essa mãe morreu e nunca mais viu esse filho que ela tanto amou e que ela tanto idolatrou. Meu Deus. Então nós, mãe, vamos acordar hoje nesse dia. Hoje é o dia das mães, eu estou trazendo uma mensagem para as mães. Que a gente mostre para os nossos filhos que amamos todos iguais. Se puder fazer uma coisa para um, se não puder fazer para nenhum, não faça. Se pode fazer só para um, se tem 2 e não dá para fazer para os 2, não faça. Aleluia. Essa mensagem é meio estreita para mim. Mas eu tenho 2 filhos. E eu vou dizer aqui, essa mensagem está no YouTube. Mas eu quero te dizer, no meu celular não tem uma mensagem do meu filho mais velho. Hoje é o dia das mães. Será se foi eu que errei? Foi não. É porque às vezes tem filho que tem um coração melhor e outro não tem. Tem filho que reconhece e tem filho que não reconhece. Mas para a glória de Deus, a minha filha hoje tomou café da manhã comigo e fez o meu almoço hoje lá em casa. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente que quer amor, se nós queremos amor, às vezes nós queremos assim, eu quero ter o amor, vamos supor, eu quero o amor do diácono. Eu falo em amor, gente, amor, qualquer pessoa pode se amar, viu? E eu posso fazer aqui esse exemplo. Qualquer pessoa pode se amar, porque a Bíblia manda eu amar o meu irmão. Aleluia. Às vezes eu quero o amor do diácono Luiz, mas eu só quero o amor dele. E eu não demonstro o meu amor para ele. Tá certo? Se eu quero o amor do meu esposo, eu não tenho que esperar só para ele vir com o amor dele para mim. Se eu quero o amor da diaconisa Lawane, eu não tenho que esperar só para que a diaconisa Lawane venha até a mim. Eu também tenho que retribuir. Amor é retribuir. Glória a Deus. Amor é que nem uma planta. Todo dia tem que ser regado. Aí às vezes a pessoa diz, fulano não me ama. Mas será que você hoje fez uma ligação para esse fulano que você diz que não ama? Ai, a minha mãe não me ama. Será que tu fez a tua parte com a tua mãe? Será que hoje a primeira ligação ao tu acordar foi para tua mãe? Aí tu diz, a minha mãe não me ama. Será que é a tua mãe que não te ama ou é tu que não faz por onde a tua mãe te ama? Entendeu? Então a gente só quer esperar, fulano não me ama, fulano não me deu amor, e a gente não faz nada. A gente tem que fazer a nossa parte. E sem esperar o retorno do fulano. O retorno do fulano ou da fulana vai ser entre ele e Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que amar a Lawane. Eu tenho que tratar a Lawane bem. Eu tenho que dar carinho a ela. Eu tenho que dar carinho ao meu esposo. Mesmo que alguém não dê, mas dê o seu amor. Porque naquele grande dia quem vai ganhar os galardões do que você fez na terra é você. Se a outra pessoa não deu, o problema é dela, ela que vai perder.
Mas nós temos que nós temos que dar amor. Até para aqueles ruins que não dão pra gente. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E aquele inimigo ali não é aquele lá do versículo não, viu? Aonde vai dizer assim no versículo. A minha briga não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades dos ares celestiais. Ei, querido. Esse inimigo aqui realmente é o inimigo da terra. É o inimigo ser humano. Que tanto eu como você tem. Entendeu? Então, quero dizer para você. Aleluia. Esses inimigos, nós oramos por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, esse foi o exemplo que eu acabei de trazer. Foi de Rebeca. Ela teve gêmeos. Ela cuidou desses meninos com muito amor. Mas ela acabou dando amor para um mais do que para o outro não. E ela fez com que esse amor enganasse o seu filho, enganasse o seu pai. Mas só que como ela tinha dito que não ia cair sobre ela, não ia cair sobre o filho, não caiu nada sobre o filho, mas caiu sobre ela. Porque ela disse, faça o que eu estou lhe mandando. Então o filho só obedeceu o que a mãe estava pedindo. Mas Deus cobrou dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus. Aleluia. Ele havia dito a ela, mais tarde seu filho Jacó lutaria com Deus e receberia um novo nome de Israel. Então esse filho dela, Jacó, ele foi aquele que lutou com o anjo. Não tem aquele louvor? Jacó segurou o anjo, aquele anjo, ele segurou. E a bênção, ele disse que ele só ia subir, aquele anjo só subia depois que ele desse a bênção. Então ele foi abençoado por Deus. Jacó foi abençoado por Deus e o seu nome mudou para Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta, vou falar de duas mulheres no quarto tópico. Lia e Raquel, as mães que tiveram que compartilhar. Então essas duas mães tiveram que compartilhar o mesmo esposo. Quando Jacó foi morar com seu tio Labão, ele conheceu uma de suas filhas, Raquel, e a amou. Ele a queria como esposa e estava disposto a trabalhar 7 anos para se casar com ela. Mas Labão enganou Jacó, dando-lhe sua filha mais velha, Lia, em casamento. Jacó trabalhou mais 7 anos para Raquel, já que ele a amava mais do que Lia. Lia, sabendo que não era amada, deu muitos filhos a Jacó para agradá-lo, enquanto Raquel permaneceu estéril. Então, Lia era a irmã mais velha de aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Raquel. Lia era a irmã mais velha. Então, Jacó tinha pedido ao seu sogro a filha dele. Só que ele queria a Raquel. Mas o sogro enganou ele e deu a Lia. E a Lia não era bonita, a Bíblia diz que a Lia não era bonita. E quando ele casou, que viu a mulher, ele disse, essa não era a mulher que eu queria. Então ele teve que trabalhar mais uns anos, muitos anos. Aí foi que o seu sogro acabou dando Raquel. Então, Raquel permaneceu estéril. E só quem dava filho era a Lia. Ambas as mulheres acabaram dando suas servas a Jacó, que por sua vez lhe deu mais filhos. Está lá em Gênesis 30. Ele nos diz, então Deus se lembrou de Raquel. Ela a ouviu e permitiu que ela concebesse. Então Deus tinha cerrado a madre dela, mas depois Deus abriu a madre dela. Glória a Deus. Porque
Ele é que é o Deus abençoador. Ele é o que, na hora que Ele quiser que alguém tenha um filho, Ele é Deus para poder. Se você aqui já teve um filho, esse filho não veio ao mundo, foi porque Deus não quis que ele viesse. Nós temos que entender e saber que Deus não queria essa criança aqui. Ele quis com ele lá na glória. Mas Ele não quis aqui. E às vezes a gente fica se perguntando. A gente tem que saber que tudo está voltado para Deus. Temos que botar a nossa vida nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Raquel deu à luz 2 filhos. A Jacó e José. E Benjamim. Raquel deu à luz 2 filhos a Jacó, José e Benjamim, antes de morrer no porto de Benjamim. Irmãos gostam de competir, mas você pode imaginar ter que dividir um marido com sua irmã, sentindo que sempre teve que superar o outro. Mas Deus abençoou Lia e abençoou Raquel com filhos, continuando suas promessas de aliança com Abraão. Os filhos de Lia e Raquel formariam as 12 tribos de Israel. Então foram mulheres guerreiras, mulheres que souberam ali cuidar dos seus filhos, se dedicar. E é um orgulho, através desses filhos que Raquel teve e Lia, né, foram feitas 12 tribos de Israel. Amém? Vou para a 5ª e última mulher, Maria. Eu não poderia hoje deixar de falar de Maria, a mãe bendita entre todas as mulheres. Maria, uma virgem prometida a um homem chamado José, também foi visitada pelo anjo Gabriel. Ele disse a ela em Lucas 1:31: não tenhas medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Já pensou uma mulher agraciada aos olhos de Deus? Porque naquele tempo tinha tantas mulheres, mas Deus se voltou especialmente para Maria. Especialmente, imagina a humildade dessa mulher. Imagina como essa mulher não era agraciada. Ela era muito agraciada diante dos olhos de Deus. E ele disse: não tenhas medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Você concederá e dará à luz um filho, e você deve chamá-lo de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Seu reino nunca terá fim. Nunca. Já pensou uma mulher passar 9 meses, ter sido escolhida por Deus, uma mulher qual era virgem? Aleluia. Nem ela estava entendendo como é que ela poderia ter filho, ela nunca tendo conhecido homem nenhum. Glória a Deus. E confundiu nesse momento aqui, confundiu até José. Que quando ela veio falar, teve que o mesmo anjo que veio falar com Maria, esse mesmo anjo teve que falar com José. Louvado seja o nome do Senhor. Maria se perguntou como isso seria possível. E o anjo disse a ela: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria acolheu estas palavras com fé. Quando visitou sua prima Isabel, Isabel proclamou e disse assim: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que dará à luz. Maria acreditava que Deus cumpria suas promessas. Glória a Deus. Um anjo do Senhor também visitou José, que o tranquilizou sobre a gravidez de Maria.
Como lemos em Mateus capítulo 1, José tomou Maria para ser sua esposa, mas eles não consumaram o casamento. Maria e José viajaram para Belém, para o censo, onde ela deu à luz no mais humilde dos lugares. Maria entesourou muitas coisas em seu coração ao criar Jesus, mas também teve que suportar o maior sacrifício de todos os tempos. Seu filho era o Filho de Deus. Ele veio para se entregar em sacrifício, o único sacrifício que poderia salvar a humanidade. Ela teve que vê-lo sofrer, ser torturado e escarnecido e morrer em uma morte cruel na cruz. Será que você suportaria, mães do mundo todo? Será que você suportaria ver o seu filho como Maria viu? Ela viu toda a trajetória do meu Jesus e do teu Jesus. Ela viu todo o sofrimento. Rasgou o coração daquela mulher. Aleluia. Se coloque no lugar de Maria. Glória a Deus. Que se você estivesse nessa noite se colocando, você choraria, derramaria suas lágrimas, porque o meu Jesus passou tudo aquilo por mim e por todos vocês e por todos que estão aí sem dar credibilidade para Jesus. Aleluia. João 19 nos diz: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali sua mãe, perto dela os discípulos que ele amava, disse-lhe: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde então este discípulo levou ela para a sua casa. Mesmo enquanto ele estava morrendo, Jesus cuidou de sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você, mãe, não sofreu nada ainda. Você não sofreu nada. Sofrimento maior Maria passou também por Jesus. Sofrimento de mãe maior passou Maria, vendo seu filho sendo carregado naquela cruz do Calvário. Pecados que não eram dele, pecados que eram meu e seu. Ele teve que morrer aquela morte de cruz por amor a mim e a você. Aleluia. Porque ele precisava cumprir o que homem nenhum na terra cumpriu. O meu Jesus veio e cumpriu aqui na terra. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você fizer uma reflexão do que meu Jesus passou naquela cruz, você nunca mais se afastaria dos caminhos dele. Você nunca mais voltaria para as bolotas dos porcos. Você ficaria aguentando tudo. Hoje em dia ninguém não quer mais, ninguém não aguenta mais nada de ninguém. Uma besteirinha de nada a pessoa se zanga. Porque o irmão não pode ajudar fulano, a pessoa se zanga. Sabe por que você se zanga? Ou eu me zango? Porque não está fazendo com amor. Porque quando eu faço com amor, nada vai me tirar do propósito de Deus. Quando eu faço as coisas para Jesus com amor, pode vir o que vier, o vendaval que vier, a ruindade que vier, eu tenho que lembrar que o meu Jesus passou coisa pior por mim. Então nesta noite eu quero concluir esta mensagem
Maria foi abençoada entre as mulheres, pois foi escolhida por Deus para gerar seu filho e criá-lo. Embora houvesse a morte, ainda havia alegria para Maria, pois seu filho não permaneceria morto. Ele ressuscitou da morte, assegurando a eternidade para ela e para todos os que crescem. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E essa mulher foi tão agraciada que ela não ficou só em Jesus. Ela não engravidou só de Jesus, ela teve outros filhos. Ela teve filhos e filhas. Muitos encobrem isso, principalmente quem é católico. Mas Maria teve outros filhos. Depois que Maria teve Jesus, Maria coabitou com José e teve filhos e filhas. Uma mulher dessa foi agraciada. Uma mãe exemplar. Uma das mães mais lindas que a Bíblia já teve foi Maria. A conclusão desta mensagem é que nós mães temos que esperar, suportar, acreditar, compartilhar, contando as bênçãos de Deus e que seja bendita do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, pois foi através o ventre de uma mulher que nasceu o meu e o seu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Bata a palma para Jesus. Eu quero agradecer a Jesus, porque Ele esteve comigo, como sempre está, direcionando essa palavra, junto aqui com o Espírito Santo. Muito obrigada, Deus Todo-Poderoso, e obrigada a todos vocês, que vocês tenham um restante, as mulheres e os maridos também. Se você ainda não teve aquele dia maravilhoso com a sua esposa, quando você chegar em casa, ainda dá tempo, porque ainda são 8h20. Tem esse momento de confraternização com as suas esposas, que são mãe, que Deus escolheu. E você, filha, que ainda não deu um abraço na sua mãe, dê um abraço e diga: mãe, eu te amo. Foi através da senhora, primeiro de Deus e depois da senhora e do meu pai, que eu vim ao mundo. Amém? Bata a palma para Jesus e obrigada, Bispo Josias, pela oportunidade.